Você está tranquilo em casa usando seu PC quando um olho bizarro aparece na sua mão e fica te espiando. O que você faria? Sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje veremos como derrotar a invasão alienígena de Parasite. Vamos ao desafio! Começaremos nossa jornada com a aparição dos primeiros parasitas em sua forma larval, que após saírem de esferas estranhas e gosmentas que submergem da água, vão em busca de vítimas pela cidade, entrando em seus orifícios e tomando o cérebro dos humanos. Realmente, isso é bem perturbador. E é aí que nosso protagonista Shinji entra nessa história. Ele estava tranquilo, relaxando e ouvindo sua musiquinha, quando o parasita tenta entrar pelo seu ouvido. Mas vejam só, fones de ouvido, viu? Tá aí uma vantagem, quando te disserem que você vive de fone, pelo menos no seu ouvido, ninguém entra. Enfim, o bicho é persistente e agora vai tentar o nariz, mas o Shinji reage e o joga longe. Um negócio que mais parece um camarão demente maligno, com diversos tentáculos minúsculos e uma ponta frontal afiada, é um bicho bem ágil e salta muito alto. A melhor maneira com certeza seria pular pela janela ou tentar voar pela porta. Nós não sabemos a resistência dele, e apesar de aparentar ser frágil e que com uma pisada viraria patê de parasita, o negócio é ligeiro demais e dispara na sua direção. Pior que uma aranha armadeira e perfura sua pele em 1/1000 de segundo. Então ainda bem que Shinji colocou a mão na frente e amarrou o cabo do seu celular como um torniquete e impediu o parasita de subir para sua cabeça. Começamos bem, ele foi expert por aqui, selo NodeHat de aprovação. Galera, poderíamos até pensar em cortar o braço naquela hora, mas quem teria essa ousadia? Vocês teriam coragem? Deixa essa ideia pra lá. Enfim, agora fazemos o quê? Obviamente a mãe do Shinji não acredita na história e é aí que temos de tomar a melhor decisão. Ele decide ir pra escola no outro dia, tranquilamente, o que ao meu ver é bem estúpido, pensando que você tem um parasita no seu corpo, você não sabe o que aquilo se transformará. Eu já logo de cara iria pra longe das pessoas do meu círculo próximo, pra resguardá-las e procuraria uma forma de tirar um raio-x em um hospital, pra descobrir se o parasita conseguiu sair do braço ou ainda permanece lá. Contanto que ele não vá para órgãos vitais, isso é um ponto positivo para nós. Mas em pouco tempo, o Shinji consegue perceber os comportamentos estranhos da sua mão, como super habilidades, um ponto positivo aí. Então ganhamos benefícios com o parasita bizarro, e nesse momento é que ele tem a ideia de tentar se cortar para ativar o que quer que esteja lá dentro do seu braço. E voa lá, o Mig entra na nossa jornada. A princípio ele não é tão amigável, inclusive ameaça destruir nosso protagonista caso tente arrancar sua mão fora, mas suas habilidades de aprendizado são incríveis. Ele aprende a se comunicar em japonês rapidamente, ele passa horas e horas estudando, o que melhora muito a sua forma de relacionar com Shinji. E vários pontos temos para utilizar na nossa teoria nesse momento. Com a explicação do Mig, entendemos que os dois dependem um do outro. Shinji não tem escolha mais, isso porque Mig não permitiria que ele o removesse do seu corpo, pois Mig, sendo um parasita, depende estritamente da saúde do seu hospedeiro para sobreviver. Ele não pode mais sair do braço e tomar o cérebro como foi feito por outros parasitas, isso porque essa habilidade é possível só na sua fase inicial. Depois de algum tempo no corpo, ele precisa permanecer naquela posição. De qualquer maneira, eu não tentaria mais remover o Mig, primeiro que seria uma briga muito feia. Shinji poderia não só perder a mão, como a cabeça em uma luta contra o Mig, isso não seria vantagem para nenhum deles. E segundo, ter o Mig como parceiro será fundamental, suas habilidades crescem cada vez mais e veremos que essa parceria é melhor impossível. Bem, agora vamos partir para a análise do inimigo. Quem são os parasitas de Kiseiju? Ao dominarem as cabeças das vítimas, os humanos hospedeiros se tornam máquinas mortais, que precisam se alimentar constantemente de outros humanos. Suas habilidades de combate são bem poderosas. As cabeças desmembradas se tornam tentáculos com lâminas afiadas de cartilagem. Não há como não lembrar das plagas de Resident Evil 4 atacando Leon. Irado demais. Ok, agora o grande problema que enfrentaremos é que não estamos lidando apenas com infestação de alienígenas que devoram humanos. Eles começam a se organizar em grupos maiores, com intenção de extermínio e dominação global, se infiltrando na política e construindo uma hierarquia de comando. As mortes começam a surgir por todos os lugares, e cada vez mais os parasitas se infiltram em meio à sociedade, e seus poderes aumentam.
E é nesse momento que Shinichi, sabendo de tudo isso, deveria imediatamente tomar providências. Ele encontra seu primeiro inimigo devorando uma pessoa e realiza sua primeira batalha com o apoio do Mig. Isso porque descobrimos outro ponto fundamental de termos o Mig em nossas mãos. Ele é capaz de detectar outros parasitas com uma certa precisão e distância. Nem sempre isso é 100% eficaz, segundo ele mesmo, mas ajuda muito. Sem dúvida nenhuma, agora é hora de Shinichi proteger as pessoas que ama. Isso era primordial, esconder tanto a sua mãe como a namorada Satomi, que eram pessoas tão importantes para ele. Elas precisavam sair do país ou irem para lugares afastados da civilização. No entanto, o Shinichi ignora esses fatores, ele vive sendo teimoso e descuidado. Não é nem só o risco dele atrair outros parasitas, mas as pessoas estão sendo comidas vivas todos os dias dentro de suas próprias casas. Eu não deixaria alguém que amo exposto a isso. Por isso Shinichi precisa agir e tomar a frente disso. Essa é a minha opinião e vamos ver a melhor forma aqui. Aparentemente os ataques estavam ocorrendo naquela cidade do Japão, então podemos localizar nossos esforços por ali mesmo. Para matar o parasita, precisamos matar o hospedeiro, ou seja, o humano. Algumas batalhas que o Shinichi e o Mig realizam mostram que precisamos destruir principalmente o coração e, por garantia, seria importante retalhar outras partes do corpo, como a cabeça, e por via das dúvidas queimar os restos do bicho. Isso remove qualquer possibilidade de retorno. Lembre-se que o Mig conseguiu restaurar o coração do Shinichi na luta contra sua mãe. A mãe dele foi alvo do A. O parasita só chama assim mesmo. Como ele faz o favor de não escondê-la lá atrás, esse parasita que tem uma das maiores intensidades e desejos de matar humanos, pegou a sua mãe. E aí lascou. Mig deu parte da sua composição ao Shinichi e restaurou o coração. Foi um processo demorado e arriscado, mas agora os dois possuem células mistas correndo pelas veias, e isso implica em alguns detalhes, como o comportamento frio do protagonista, tipo jogar um cachorrinho morto no lixo. Coitado, isso foi tenso. Ou o maior problema de todos, o Mig agora precisa de 4 horas profundas de sono e não pode acordar de forma alguma, ele simplesmente apaga em qualquer momento do dia. Então, visto isso, lembre-se de não deixar restos mortais dos parasitas, não arrisque com isso, eles podem retornar com algum tipo de restauração. Se vocês bem lembram, em certo momento o Mig percebe que 5 parasitas estavam vindo na direção deles. Na verdade, era Gotou, o boss de Parasite. Galera, ele possui 5 parasitas em seu corpo, nos 2 braços, 2 pernas e cabeça, o mais poderoso de todos. O Mig consegue por acaso arrancar a sua cabeça no parque na primeira batalha, e o Shinichi vai embora porque pensou que as pessoas poderiam vê-los. Qual é o sentido disso? Eliminar Gotou era 90% do caminho da vitória contra todo o ataque dos parasitas. É tipo matar Lord Sadler em R4 ou o Alma das Cinzas em Dark Souls 3 no início do jogo. Era só ele continuar atacando Gotou incansavelmente para fazê-lo em pedacinhos por lá. Mas não, sua burrice é maior e esquece o selo Node Hat, devolve aqui. Vamos avançar agora contra a legião de parasitas. Conseguimos observar até aqui que o Mig é bem eficiente em uma luta contra os inimigos, mas podemos usar certas estratégias que nos deixariam mais protegidos e letais. Começando que o Shinichi deveria usar algum tipo de armadura no corpo, pelo menos que protegesse seu tórax. Provavelmente uma perfuração a queima-roupa de um tentáculo não seria barrado por um colete de aço, mas cortes de raspão poderiam ser evitados. Outro detalhe importante, os ataques à distância. O Shinichi poderia caçar parasitas e usar o Mig como arco e disparar lanças de ferro no coração, como ele fez ao enfrentar o Hideo Shimada lá no colégio. A velocidade imensa do projétil disparado por Mig pode perfurar tranquilamente um parasita. E não acaba por aqui. Precisamos usar uma outra arma, frascos de produtos químicos, como solventes para pintura. A Satomi usa um desses no Shimada, dentro da sala de artes, e acerta bem dentro de sua abertura na cabeça. A composição química reage ferozmente no parasita, não só bloqueando ele para que não volte à forma humana, mas deixando-o sem orientação e atordoado. Isso nos abre brechas para atacar. É hora de usarmos uma combinação de itens do nosso inventário. Vejam só, se criarmos uma lança de ferro com vidro de solvente na ponta, mesmo que o parasita rebater a flecha próximo de sua cabeça, o solvente irá respingar nele, deixando-o atordoado. Isso poderia ser uma ótima arma para nós. Mesmo se a batalha for corpo a corpo, o Shinichi poderia arremessar solventes com uma mão, enquanto o Mig luta com os tentáculos inimigos.
Isso tudo ficaria ainda mais eficaz se tivéssemos a polícia ao nosso lado. Afinal, se eles usam até um preso maníaco para detectar parasitas só através da observação, o Shinji poderia fazer isso bem melhor. Ok, agora pensem só. Tentar se juntar aos policiais teriam dois riscos claros: ou sermos caçados e mortos por eles, ou capturados e usados de experiência do governo, e é um risco problemático. Precisamos de muita cautela para convencer o detetive Hirama que estamos do lado dos humanos. Se Shinichi se unisse ao fotógrafo Kuramori, ele poderia tirar fotos e fazer gravações dos parasitas de forma escondida, afinal, eles não detectam humanos, e juntos poderiam ir à polícia, entregar provas e explicar a situação para o detetive Hirama. Imagine que as habilidades de luta e detecção de Migi e Shinichi, aliado aos armamentos pesados do grupo de elite da polícia, seria uma união letal contra os parasitas e a chave para acabar com Goto de uma vez por todas. O esquadrão de elite liderado por Yamagishi fez um excelente trabalho de identificação dos parasitas e eliminação dos mesmos. Armados com shotguns, eles partiram para cima agressivamente e sozinhos teriam resolvido todo o problema, claro, até chegar em Goto. O bicho possui uma carapaça com um escudo blindado, então nada de tiros frontais contra ele. Sozinho ele eliminou o esquadrão inteiro. E aí está nosso problema, faltaram algumas coisas. Saca só, pessoal, diversas vezes o Mig tenta abrir os olhos para espiar o que está vendo, ou seja, parte da sua orientação também é visual. Os olhos dos parasitas estão sempre ali abertos, mesmo que de formas estranhas ou reposicionadas. Então vamos usar Resident Evil 4 de base. Usamos granadas flash para eliminar diretamente as plagas. Acho que podemos desorientar parcialmente Goto com o clarão da flash, posicionar equipes sniper ao longe, dois esquadrões com fuzis de assalto a médias distâncias pelas laterais, arremessando flashes. E a cereja do bolo, Shinichi e Mig, eles ocupariam a maior parte dos tentáculos frente a frente com Goto, usando a técnica dos frascos de solvente químico, enquanto o esquadrão dispara no corpo do maldito pelas laterais. Aliás, Shinichi e Mig precisam estar cientes de quando se afastar e proteger os olhos e os ouvidos para não serem atordoados pelas flashes também. Seria mais interessante ainda modificar a munição das armas, principalmente das snipers. Isso seria bem mais irado e efetivo. Uma munição com um receptáculo de solvente poderia fazer um bom estrago nos parasitas de Goto. O Shinichi sabia dessa informação, pois foi a Satomi que descobriu isso. Poderiam informar as autoridades. Mas se ao invés de nos unirmos aos policiais, usarmos algum parasita que foi pela contramão dos outros para nos aliarmos, valeria a pena? Eu acredito seriamente que não. A única abertura que teríamos para isso seria a Ryoko Tamiya, mas ela é individualista e se tornou pacifista amorosa a partir do nascimento do filho. Ela não tinha intenção de caçar parasitas, ela queria harmonia de raças e sinceramente, isso não vai rolar. Os parasitas chegaram até a Terra e começaram a eliminar diversas pessoas. O Shinichi perdeu sua mãe para um deles, que era algo pior do que perder quem você ama. Eles estão eliminando todos à sua volta, não queira negociar com algo assim, é estupidez. A Ryoko não estava disposta a travar uma guerra com sua própria raça. Acho que a ajuda dela seria muito efetiva, ela é bem poderosa, mas isso não iria acontecer. Uma outra coisa legal a comentar é que com a ajuda do Mig, pesquisadores do governo poderiam criar uma medicação para matar as células parasitas dos hospedeiros, talvez até trazendo o humano de volta à vida. O problema é que desenvolver isso demoraria demais, até lá as consequências seriam complicadas. Capturar um demente daquele vivo, esperneando que nem o seu Madruga com tentáculos, seria tenso. E como eu gosto de analisar ao contrário pelo lado dos vilões, vamos pensar como os parasitas poderiam facilmente derrotar os humanos, começando pelo fato primordial, não fazer uma carnificina por todos os lugares e deixar corpos destroçados pela cidade. Eles desenvolveram habilidades de socialização e sabiam sobre isso. Fazer algo limpo e discreto era um ponto-chave para passarem despercebidos. E outro detalhe que seria de ouro, era tomar o alto escalão da polícia e não apenas os políticos. Isso impediria as investigações que acarretaram a mega operação de ataque a eles mesmos. Sem a polícia, Shinichi teria não só Goto, como vários outros parasitas ainda na ativa. Eles facilmente poderiam juntar uma pequena equipe e caçar Shinichi pela cidade. Simplesmente raptar Satomi já atrairia ele para a armadilha. Afinal, eles estão na escola e o parasita Hideo Shimada sabia bem quem ela era. Pronto, era só fazer picadinho deles e o caminho estava livre, sem polícia e Mig.
Bem, se olharmos para um todo dentro de Parasite, temos vários recursos para destruirmos os malditos parasitas até com certa facilidade. Como a própria Ryoko diz, eles também possuem suas fragilidades, como a raça humana, e apesar de Ryoko mudar seu pensamento, ainda poderíamos ser vítimas de outros parasitas. Dessa maneira, não temos escolhas a não ser lutar, e o envenenamento deles é o nosso maior trunfo. Foi assim que o Shinji matou Goto, e poderíamos explorar isso de uma forma muito melhor e salvar muitas vidas. Então pessoal, se aparecer um MiG na sua mão, treine com ele, afinal, você pode cozinhar, estudar e até pilotar um carro com esse nosso amigo. Certamente ele é a coisa mais sensacional desse filme. E quando for a hora de enfrentar os parasitas, lembre-se da frase do Shinichi Izumi: vocês podem estar certos, mas há pessoas que quero proteger, e nós humanos também queremos viver. Eu sou o Node Hat e vou ficando por aqui. Até a próxima!